Lição de número 12: o papel da pregação no culto. Primeiro trimestre de 2024, Escola Bíblica Dominical, Revista dos Adultos. Querido professor, querida professora, hoje está na moda pregar. As redes sociais tornaram-se uma grande vitrine na qual é possível encontrar pregações e pregadores de todos os tipos e para todos os gostos. Existem pregadores que se orgulham de possuir milhares de seguidores virtuais, mas não têm nem mesmo uma igreja para pastorear. Se o ambiente virtual já era o espaço preferido dos pregadores, essa preferência se tornou uma obsessão com a monetização de conteúdos produzidos. Queridos irmãos e irmãs, nesta lição veremos a importância da pregação bíblica, denominada também como ministério da palavra. Nesse aspecto, para refletir a glória de Deus, a pregação precisa manter o propósito para a qual foi estabelecida: revelar Deus e educar a igreja. Por isso, meus queridos irmãos, podemos afirmar que o ministério é importante, pois assim a igreja é edificada e moldada pelos valores do reino. Uma igreja em que a palavra de Deus não tem primazia, tanto na ação evangelística quanto na ação discipuladora, é uma igreja fraca. Portanto, a natureza da pregação precisa ser bíblica e cristocêntrica. Em outras palavras, deve possuir sólidos fundamentos. Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência à nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos no primeiro trimestre de 2024, Revista dos Adultos, cujo tema deste trimestre é o corpo de Cristo, origem, natureza e missão da igreja no mundo. Você está na Escola Bíblica Dominical e hoje estudaremos a lição de número 12 com o seguinte tema: o papel da pregação no culto. Queridos irmãos, ainda queremos lembrar que as lições são agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta. A você que nos tem acompanhado semanalmente, é muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou agora e está conhecendo o nosso trabalho aqui, é muito bem-vindo também. E não esqueça de assinar o nosso canal, dê um like, compartilhe este vídeo aí com irmãos, amigos e professores da Escola Bíblica Dominical. Fazendo isso, você estará nos ajudando a continuar o nosso trabalho aqui no YouTube. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos à parte introdutória da nossa lição. Lição de número 12, cujo tema é o papel da pregação no culto. Texto áureo diz assim: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4 e o versículo de número 2. Verdade prática diz assim: pregar a palavra de Deus
é a sublime missão da Igreja. É por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. Leitura bíblica em classe se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículos de número 1 até o versículo de número 5. Queridos irmãos, na apresentação da lição, nós temos os objetivos. São 3 os objetivos que devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é apresentar o ministério da palavra e seu propósito. Segundo objetivo, enfatizar a importância do ministério da palavra. E o terceiro objetivo, explicar a fundamentação do ministério da palavra. Queridos irmãos, a lição tem 3 pontos, cada ponto com os seus subtópicos. No primeiro ponto, nós vamos estudar sobre o seguinte tema: ministério da palavra e seu propósito. A pregação como proclamação, o caso emblemático de Lídia, que está em Atos capítulo 16, versículos 14, a pregação como instrução. Diz assim a sinopse do primeiro ponto: o ministério da palavra exerce um papel de proclamação e, ao mesmo tempo, de instrução. Segundo ponto, estudaremos com o seguinte tema: o ministério da palavra e sua importância, a edificação da igreja, na formação de valores e resistindo diante de uma cultura sem Deus. Diz assim a sinopse do segundo ponto: o ministério da palavra traz edificação à igreja, forma os valores do crente e levanta uma resistência diante de uma cultura sem Deus. Terceiro e último ponto da nossa lição, estudaremos sobre o seguinte tema: o ministério da palavra e sua fundamentação. Diz assim a sinopse: o ministério da palavra deve ser fundamentalmente cristocêntrica e, ao mesmo tempo, bíblico. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos agora ao primeiro ponto da nossa lição: o ministério da palavra e seu propósito. Primeiro tópico: a pregação como proclamação. Veja isso, meus queridos irmãos, como afirma o apóstolo Paulo: visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e o versículo de número 21. Aqui reside a grandiosidade da pregação. Sabe o que é, irmãos? Trazer o conhecimento de Deus. Veja, a pregação não é meramente uma exposição de doutrinas teológicas ou um exercício retórico. A pregação é um ato para revelar Deus ao coração e à mente dos ouvintes. Meus queridos irmãos, não se pode subestimar a importância desse aspecto da pregação, especialmente em um mundo permeado pela ignorância espiritual e pelo afastamento de Deus. Na proclamação da palavra, o pregador se torna um instrumento nas mãos de Deus para iluminar as mentes obscurecidas, despertar consciências adormecidas e conduzir os perdidos à salvação em Cristo Jesus. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para o segundo tópico, o caso emblemático de Lídia, Atos capítulo 16 e o versículo de número 14. Estamos falando sobre o ministério da palavra e seu propósito, que é a proclamação do Evangelho. Veja, o que nos diz o texto de Atos capítulo 16 e versículo 14?
Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem do apóstolo Paulo. Querido professor, querida professora, é importante afirmar que o encontro entre Paulo e Lídia, registrado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, oferece um exemplo vívido do poder transformador da pregação da palavra de Deus. Veja, enquanto Lídia ouvia atentamente a mensagem proclamada pelo apóstolo Paulo, algo extraordinário aconteceu. O Senhor abriu o seu coração. Queridos irmãos, nesse episódio, vemos claramente que a pregação foi o instrumento escolhido por Deus para se revelar a Lídia e para iniciar o processo de transformação em sua vida, resultando em sua conversão. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, queridos irmãos, a palavra de Deus proclamada com autoridade e poder pelo apóstolo penetrou nas profundezas do coração de Lídia, rompendo as heresias do entendimento humano e alcançando a essência de sua alma. Queridos irmãos, este relato nos leva a refletir sobre o papel essencial da pregação na obra redentora de Deus. Paulo, em sua carta aos Romanos, ressalta a importância desse meio de comunicação ao afirmar: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Aqui, Paulo enfatiza que a fé surge através da exposição à palavra de Deus, especialmente quando proclamada com fervor e autenticidade. Portanto, meus irmãos, é importante reconhecer que a pregação da palavra de Deus vai além de ser uma simples transmissão de conceitos teológicos ou um discurso eloquente. Ela é o canal pela qual Deus se revela aos corações endurecidos, despertando-os para a realidade de sua graça e o amor redentor. Glória a Deus, queridos irmãos. Agora vamos para o segundo ponto da nossa lição, o ministério da palavra e sua importância. E o primeiro tópico, a edificação da igreja. Veja isso, a pregação é um instrumento que o Espírito Santo usa para revelar Jesus. Lídia, a vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, se converteu quando ouviu Paulo pregando. Diz-nos assim o texto: e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Veja na sua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e o versículo de número 14. Queridos irmãos, essa convicção para a salvação vem por obra do Espírito Santo, quando a mensagem da cruz é ouvida. A pregação do Evangelho, portanto, é um instrumento que o Espírito Santo usa para gerar o novo nascimento. Veja,
Jesus Cristo valeu-se da pregação para proclamar libertação aos cativos. Lucas, capítulo 4, e o versículo de número 18. Também, o livro de Atos mostra com toda clareza que a pregação era a força propulsora do ministério da igreja primitiva. Assim também, queridos irmãos, quando Filipe foi à cidade de Samaria, diz-nos o texto sagrado que ele pregava a Cristo. Atos capítulo 8, versículo 5. Por sua vez, Paulo, logo após sua dramática conversão, pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Veja na sua Bíblia, Atos capítulo 19 e o versículo de número 20. Meus queridos irmãos, da mesma forma, Paulo, aos presbíteros reunidos em Mileto, que sua estadia com eles foi marcada pela pregação do reino de Deus. Assim, meus irmãos, a história da igreja cristã tem sido moldada pela pregação. Desde os tempos dos apóstolos, a pregação bíblica exercia um papel central nas reuniões regulares da igreja primitiva. Atos capítulo 2, versículo de número 42. Muito bem, meus queridos irmãos, segundo tópico, formação de valores. Veja, em um contexto de guerra cultural crescente, a fé cristã enfrenta desafios e até mesmo ataques. Por isso, é necessário que a igreja fortaleça seus valores e mantenha suas convicções firmes. A batalha pela preservação dos valores cristãos tem se intensificado nos últimos anos, exigindo uma resposta firme e fundamentada na palavra de Deus. A pregação da palavra de Deus se revela como um instrumento eficaz nesse processo, pois através dela os crentes recebem instrução sobre os princípios éticos e morais, princípios fundamentais da fé cristã. Meus queridos irmãos, a formação de uma consciência cristã enraizada nos ensinamentos da Bíblia Sagrada é essencial para que os crentes possam discernir entre o que é certo e o que é errado à luz da cosmovisão cristã. Isso implica não apenas em conhecer as Escrituras, mas também em compreender como aplicar seus princípios na vida diária, em todas as esferas da nossa existência. Muito bem, meus queridos irmãos, eu convido você agora para nós irmos para o terceiro ponto da nossa lição, o ministério da palavra e sua fundamentação. Primeiro, deve ser cristocêntrico. Vejam, meus queridos irmãos, a pregação autêntica deve ser firmemente centrada em Cristo. Veja, o livro de Atos nos oferece um exemplo claro disso, quando relata que Filipe, ao descer à cidade de Samaria, pregava a Cristo. Atos capítulo 8 e o versículo de número 5. Essa ênfase cristocêntrica é fundamental, pois Cristo é o centro das Escrituras. Ele mesmo afirmou aos discípulos no caminho de Emaús. Nesse encontro, Jesus explicou a eles as Escrituras, conforme registrado em Lucas capítulo 24 e o versículo de número 27. Além disso, queridos irmãos, os profetas do Antigo Testamento testemunhavam sobre os sofrimentos
e a glória vindoura de Cristo, indicando assim a centralidade da sua obra redentora. Queridos irmãos e irmãs, essa compreensão cristocêntrica das Escrituras permeia toda a mensagem bíblica, apontando para a pessoa e a obra de Jesus Cristo como o cumprimento das promessas de Deus. Queridos irmãos, também o apóstolo Paulo exemplifica essa abordagem cristocêntrica em sua pregação. Ele, com grande veemência, convencia os judeus, demonstrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Embora a forma e os métodos de exposição das Escrituras sejam importantes, é crucial reconhecer que o cerne da pregação deve ser a revelação de Cristo. A proclamação fiel das Escrituras deve conduzir os ouvintes a Cristo, pois Ele é a essência da mensagem cristã e a única esperança para a humanidade perdida. Meus queridos irmãos, ainda no terceiro ponto, nós vamos estudar o seguinte tema: o ministério da palavra deve ser bíblico. No primeiro tópico estudamos, deve ser cristocêntrico. E agora no segundo tópico, deve ser bíblico. Isso mesmo, vivemos em uma época em que a pregação muitas vezes se desviou do seu propósito original. Ela se tornou mais um modismo ou uma forma de autoajuda disfarçada de mensagem espiritual. Essas pseudo-pregações têm pouco conteúdo bíblico e frequentemente se concentram mais em performances atraentes. Seu principal objetivo é obter ganhos financeiros ou popularidade nas redes sociais. No entanto, meus queridos irmãos, elas carecem da verdadeira essência da pregação, que é a exposição da palavra de Deus. Veja, o verdadeiro propósito da pregação bíblica vai além de satisfazer o ego ou acumular seguidores. Ele busca confrontar o pecado, chamar a santidade e dedicar-se a Deus em uma vida separada do mundo, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 6 e versículo 17. A mensagem autêntica do Evangelho inclui a centralidade da cruz de Cristo, que é o coração da redenção e da salvação. Meus irmãos, qualquer pregação que omita esses aspectos essenciais da fé cristã é uma distorção do verdadeiro Evangelho. É importante ainda destacar que esse tipo de pregação não glorifica a Deus, mas sim os homens que são amantes de si mesmos, conforme nos adverte o apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 3, versículos de número 1 até o versículo de número 5. Leia essa referência na sua Bíblia. Portanto, meus queridos irmãos, os pregadores e líderes da igreja têm a responsabilidade de retornar à fonte da verdade divina e proclamar a palavra de Deus de maneira fiel e convicta. Louvado seja o nome do Senhor. Querido professor, querida professora, após a exposição dessa lição, constatamos que a igreja precisa manter-se fiel ao ministério da palavra. Isso pode ser feito por meio de uma pregação genuinamente bíblica, que reflita os valores do reino de Deus. Para isso, não há atalhos. Numa cultura cada vez mais hostil à fé cristã, a igreja necessita proclamar as verdades do reino
por meio da poderosa pregação da Palavra de Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Também não esqueça de assinar o nosso canal, comentar e compartilhar este vídeo aí na sua igreja com amigos e irmãos. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima semana. Que Deus vos abençoe, hoje e sempre. Amém.